Queridos, hoje nós vamos conversar sobre comunicação. Nós estamos aí numa sequência de família e comunicação é um assunto chave quando nós tratamos de família. Tivemos aí alguns exemplos positivos hoje mesmo, enquanto preparávamos aqui a palavra, e eu queria lembrar que Deus criou tudo o que existe usando a palavra. Você já parou para pensar nisso? Tudo que existe só existe porque Deus falou. E Ele me criou, criou você, nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E nós somos dotados de poder para falar, para liberar palavras. E tudo o que a gente fala vai construir ou destruir o que está por perto da gente. O que você fala é fundamental para estabelecer o reino de Deus. O reino de Deus ele é estabelecido mediante o que nós falamos. Claro que nós fazemos também, mas o que nós falamos é muito importante. Você sabe que a Bíblia fala que Deus é amor. Não é o que diz? Deus é amor. Agora, existe amor sem relacionamento? Amor não é necessariamente um relacionamento entre duas pessoas que é realizado de maneira correta nos padrões de Deus. Então, se eu digo Deus é amor, Deus é relacionamento. E relacionamento, gente, tem que ter comunicação, senão não tem relacionamento. Então, a comunicação, ela faz parte da essência do próprio Deus. Olha o que diz a Hebreus 11:3, diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ele está de onda comigo aqui. Espera aí, vai mudar a direita aqui. E nós vemos lá que Deus criou tudo que existe com a palavra, mas o homem, ele moldou o barro e soprou nas narinas do homem. E o homem, assim que surge, já tinha o poder de falar. Então me perdoe aí o pessoal da evolução, que diz que o cara era um brucutu, um macacão, que depois ele aprendeu a falar, que ele só agia. Gente, o primeiro homem criado foi top, foi muito bem criado, tinha uma capacidade extraordinária, que eu acredito que nós perdemos ao longo do tempo. E quando... Perdão, está falhando, né? Rapidinho. Sai agora, pronto, agora foi. E Deus viu que o Adão não estava bem, estava sozinho. Então, Deus criou para ele uma mulher, tirou a costela do Adão, deixou o Adão lá na anestesia e trouxe a mulher. E o Adão foi o nosso primeiro poeta. Adão, embevecido diante da beleza da Eva, ele disse: essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, por conta do varão foi tomada lá. O romance estava no ar, gente, naquele dia. O Adão estava poeta. Isso antes da queda. Antes da queda, a comunicação funcionava perfeitamente. Não havia problemas. Mas quando... Obrigado, minha linda, minha filha querida, minha bênção em forma de gente. Mas vocês sabem a história, né? Deus falou para eles não comerem de um determinado fruto. A Eva entrou na conversa da serpente, comeu, falou, tá vendo, não aconteceu nada, levou para o Adão, o bestalhão comeu também. E os dois ficaram cheios de pecado.
E aí a comunicação foi atingida, foi estourada, foi danificada. Olha só o que fala. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Sabe qual é o primeiro inimigo da comunicação? A falta de transparência, a desconfiança. Você não quer ser transparente porque você já não confia no outro. Eu vou falar e ele vai pegar o que eu falei, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, quando nós não nos comunicamos bem, muitas vezes é por falta de confiança um no outro. Olha aí para a pessoa que está pertinho de você. Você confia nela? Olha aí, dá uma olhadinha. Eles se esconderam. Mas vocês sabem que Deus não deixou barato. Ele sabia que o homem estava afastado. Ele sabia que o homem tinha caído e ele tomou a iniciativa de resgatar o homem. Ele foi atrás do homem. Adão, cadê você? Adão? Ah, eu vi que eu estava nu aqui, aí eu me escondi. Ué, como é que você sabe que você estava nu? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Ih, pegou. E agora? Gente, está demais isso. Ih, pegou, o homem ficou perturbado. Mas olha só o princípio que a gente não pode abrir mão. O Adão foi confrontado, ele tentou escapulir, ok? Você comeu da árvore? A mulher, aliás, que você me deu, entre nós aqui, ó, a mulher que você me deu, ela me deu da fruta e eu comi. Tem pontos positivos e negativos aqui no discurso do Adão. Pontos negativos, ele jogou a culpa para a mulher. Que Deus tinha falado, o dia que você comer, você vai morrer. Aí ele falou, entre eu e ela, que vai ela, né? A mulher que você me deu, é ela que me deu da fruta. Então, aquele negócio que o senhor falou lá de morte, ó, resolve ali. Tá? E, aliás, foi você que me deu. Mas ele foi homem o suficiente para dizer, eu comi. Queridos, para a gente se comunicar bem, a gente tem que assumir os erros. Não dá para a gente se comunicar e nunca assumir que você fez uma coisa errada. A confissão é fundamental para qualquer nível de relacionamento. Pais e filhos, marido, esposa, irmão, irmã. A gente precisa assumir, porque depois da queda, gente, a gente deu defeito. Começa a esquecer, começa a falhar, a gente começa a errar. E você precisa dizer, eu comi. Você sabia que se você não confessar, Deus não pode te ajudar? Porque o Adão falou, eu comi. Aí Deus chegou e foi para Eva, Eva, e aí, o que você fez? Ela falou, a serpente. Ele jogou para a mulher jogou para a serpente, beleza. A serpente me enganou, e aí? E eu comi. Ah, ok. Os dois confessaram. Então agora tem redenção. Quando tem confissão, dá para ter redenção. Se ninguém assume a culpa, se ninguém pecou, para que vai sacrificar alguém por causa do seu pecado? Sem confissão, não existe redenção. Então, uma vez que Adão confessou, uma vez que Eva confessou, Deus sacrificou um animal e providenciou roupas de pele para eles. Ok? E ali foi a figura apontando para Jesus. Agora, o personagem que vem depois, que é o tal do Caim, ele também pecou. Ele matou o irmão dele. Olha que sutil. Matou o irmão. E Deus fez a mesma coisa que fez com Adão, foi confrontar o Caim.
Ô Caim, o que é isso? Própolis para botar na garganta? Ele gosta. Ele é legal. Obrigado, João. Já o Caim, depois que foi confrontado por Deus, depois que ele foi lá e matou o irmão, quando Deus perguntou assim para ele, vai deixar comigo, é isso? Tá bom, obrigado. Isso, fica lá, fica lá. Alguém sabe o que o Caim falou? Acaso sou eu guardador do meu irmão? Cadê teu irmão? Que você matou, né? Mas não falou, cadê teu irmão? Meu irmão? Eu que tenho que ficar tomando conta do meu irmão? Sou guardador do meu irmão? Como é que você tira onda com Deus? Como é que você vai dar uma respostinha para Deus? Se o Adão deu uma derrapada e confessou, e teve redenção para ele, para o Caim não teve. Uma vez que o Caim não confessou e resolveu dar uma despertinho, ele foi amaldiçoado. E até hoje ele é conhecido como um cara que matou o Abel. Enquanto que o Abel entra na lista dos justos. Desde o sangue derramado de Abel até Zacarias, que morreu entre o altar. Então, primeiro ponto que a gente precisa é confissão. Eu não sei. Pergunta aí. Tu confessa? Tu assume quando errou? Você assume? Você confessa? Tu assume, Bernardo? Às vezes, né? É difícil, não é fácil não, gente. Mas é altamente terapêutico. Ó, vou ler o versículo aqui para vocês. Ó. Confessai, pois, os vossos pecados, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então não dá para a gente se comunicar com quem nunca erra. Porque o único que nunca errou foi o Senhor. Então, gente, foi confrontado, ou foi flagrado falando um pouco mais alto, perdendo a linha, botando a cara para fora no trânsito, falando umas maluquices. Assume, pede perdão, confessa. E aí a comunicação começa a funcionar bem. E aí eu pergunto, uma vez que houve a queda, as palavras passaram a funcionar bem para a vida, mas também para a morte. Muitas vezes nós soltamos dos nossos lábios uma palavra que pode destruir o outro. É ou não é? Que podem perturbar, transtornar a vida do outro. Eu nem preciso dizer aqui a lista de ofensas que podem sair da boca de alguém. A tal ponto, isso é sério, que Jesus lá no Sermão da Montanha, ele fala, olha só, você fala que é para não matar, né? Mas se você proferir um insulto contra o seu irmão, você já está sujeito a julgamento. Porque a palavra tem um efeito, e você, como autor, como imagem e semelhança de Deus, é convidado a usar dessa palavra de maneira sábia. Você usa a sua inteligência para produzir palavras que geram vida, ou você usa a sua inteligência para gerar palavras que geram morte, constrangimento? Já reparou como a gente é bom de zoar o outro? Já reparou como a gente é bom de zombar do outro? De diminuir o outro? De maltratar o outro?
Parece que elogiar é meio fora de moda, é careta, puxa-saco, né? Puxa-saco. Você vai honrar uma pessoa e nego te chama de puxa-saco. Não, peraí, eu estou honrando a pessoa, eu estou reconhecendo o valor. Qual é a diferença, gente, entre a lisonja e a honra? A lisonja é uma mentira que você fala, que você não acredita, e que você está falando aquilo só para obter algum benefício da pessoa. Lisonja. Honra, você reconhece e você verbaliza, e você fala, e você traz aquilo à realidade. Nós somos chamados a honrar. Ok? E nós somos desafiados a não chamar a pessoa que honra a outra de puxa-saco. Porque é uma ofensa. Ok? Quando você profere uma palavra, você é puxa-saco. O que você está fazendo? Você está ofendendo o outro. Você está colocando um título na testa do outro. E a minha proposta é a seguinte: se vamos colocar títulos, que coloquemos títulos que Deus coloca. Filhos do trovão, vocês vão ser corajosos, impetuosos, ninguém segura vocês. Você, pedra. Simão Barjona, né? Daqui para frente tu vai ser rocha. Vão olhar para você e vão ver firmeza. Dos nossos lábios tem que sair o quê? Títulos de edificação, títulos que vêm do céu. Mas não é fácil, né? É tão mais fácil zombar, né? É tão mais fácil acabar com a pessoa, né? Como é que você usa a sua inteligência? A minha pergunta é a seguinte: você é bom de usar as palavras para abençoar, ou você é melhor de usar as palavras para esculhambar? Quem é você? Você é um especialista de qual tipo? Um especialista da edificação ou um especialista do constrangimento? Nós vimos aqui um exemplo muito bom, não foi? Joseval levantou e veio falar: não, me dá o microfone. Por quê? Meu filho tem que ouvir que ele foi desejado, foi querido, foi prometido e tem um nome que eu creio que é o nome que Deus me deu. Gente, isso é poderoso. Isso tem que ser dito, não só aqui uma vez em público, mas a gente vai falando isso ao longo da existência, ao longo da vida. Você sabe por que seu nome é Cristina? Porque você é discípula de Jesus. Você repete, você reafirma, você diz: você é uma bênção. Isso nós precisamos ser bons nisso, gente. Sabe o que eu já ouvi uma mulher falar uma vez? Eu não elogio ele não. O marido, né? Falando do marido. Por que você não elogia seu marido? Porque senão ele se acha. Ué? Não estou falando para você inventar uma coisa que ele não é. Eu estou falando para você elogiar o que ele é e deixar ele saber. Porque às vezes, quando você não elogia a sua esposa, quando a esposa não elogia o marido, vai vir um sem vergonha do açougueiro e vai elogiar, né? Ela vai lá comprar carne, o cara lá do balcão, olha: ô madame, cortou o cabelo, né? Ficou bom. Ô miserável, vai olhar a mulher do outro, pô. Mas você nem sabe que a mulher cortou o cabelo. A mulher pintou de amarelo, botou o cabelo curto, e tu não reparou. Passa 3 dias, tu pergunta se ela tomou banho. A gente precisa ser bom de falar, especialistas na edificação, a palavra, a língua que cura, a língua que arruma, que ajusta, que alinha com o plano de Deus. Esse é o nosso desafio. E aí, entre casais, é família, tá? Então, eu gosto da figura que tem dos búfalos e da borboleta. Vocês já conhecem essa figura? Dizem que homens são como búfalos e mulheres como borboletas. Os homens brutos,
Você já deu um tapa num búfalo? Eu nunca dei, mas já dei em cavalo. O cavalo nem ligou, mas minha mão doeu. Por isso que uso chicote, eu entendi. Ah, é por isso que tem o chicote. Eu acho que o couro do búfalo deve ser mais grosso que o do cavalo. O búfalo não se altera com facilidade. Ele é brutão. Está lá na dele. Né? Representa os homens. Temperamento, emoções, mas está nem aí. Acontece um negócio lá, ela fica, ah, meu Deus, você viu o que aconteceu, não sei o que. Ele, esquenta não, mulher, larga isso para lá. Né? Está nem aí, né? Não, mas a pessoa falou, não, esquenta, larga isso para lá. Não liga, é bruto. Já a mulher é a borboletinha. Qualquer alteração, qualquer sinal, qualquer vento, ela já tem aquele voo, mas... Agora, gente, é comum haver entre os casais desentendimento. E às vezes eles resolvem se ofender. Tem coisa mais tonta, mas acontece. Um quer atacar o outro. Só que o que eu queria aqui, nesse tempinho, é dizer para os búfalos que a gente não pode revidar na mesma moeda. Me desculpa, homens, mas eu preciso falar isso. Porque tu é búfalo e ela é borboleta. A cena ridícula, só para você não esquecer o princípio. A borboleta viu que não conseguiu falar com você o que queria, que você não deu atenção, então ela prepara o super golpe de borboleta dela. Ok? Aí ela tem um chute que ela viu lá no filme da Barbie, aí ela vem e acerta o búfalo. O búfalo mexe a orelha assim. Depois balança o rabo e nem liga. E aí ele escuta assim, ué, é brincar de bater? É para bater? Imagina, gente. Imagina. Se o búfalo resolve revidar na borboleta. Queridos, nós somos brutos. Seja fisicamente, seja emocionalmente. Então, nós não estamos autorizados a pagar na mesma moeda. Posso ouvir um glória? Ok. Tinha que ser um glória masculino, né? Gente, sabe o que me dá temor? É saber que o pai da minha mulher, que mora comigo, é brabo e é Deus. Já parou para pensar nisso? O pai da minha mulher é Deus. Meu sogro é Deus. E eu fico imaginando um sogro de verdade, uma pessoa, né, um homem, daqueles bem brutos, né? Sei lá, 1,80 m, uma mãozona larga, aqueles caras que criou a menininha dele assim, né? E aí o cara mora contigo, no mesmo apartamento. E aí um dia você resolve cantar de galo dentro de casa, começa a gritar, começa a ameaçar ela. Aí chega o pai dela e fala assim, tá tudo bem? Tá tudo bem aqui? O que está acontecendo aqui? Aí o marido já, não, tá tudo bem, sogrão. Joia! A verdade, gente, é que a gente mora com esse sogrão aí. Porque o pai da tua mulher, que às vezes você maltrata, você não, aqui ninguém maltrata a mulher, ok? Alguém, que às vezes se maltrata, é Deus. E Ele não deixa barato. É por isso que quando você vê a recomendação lá em Efésios dizendo, para que não se interrompam as suas orações. Então, o seu relacionamento com a sua esposa, ele vai determinar o seu relacionamento com o seu sogro, com o seu pai. Então, você tem que tratar essa mulher que está aí com todo cuidado, como um chuchuzinho, pitelzinho. Como é que você chama ela? Fala para mim aí. Hã?
Querida, como é que você chama ela, Fred? Cuquinha, uau! Essa aqui é a pirilampa, né? Gente, a gente pode aproveitar o uso da palavra para sermos carinhosos com os nossos amados. Vamos fazer isso. Toda vez que você for se dirigir a alguém, se dirija de uma maneira edificante. No caso do casal, uma maneira carinhosa, né? Eu conheço gente que chama a mulher de ô. Ô! Pega não sei o que aí para mim. Eu já ouvi também chamar a mulher de Zé. Ô Zé, vê para mim não sei o que. Zé. O cara tem um repertório, um vocabulário gigantesco de vocábulos, né? De vocativos que ele pode usar para chamar a mulher. Ele vai usar o e Zé. Gente, vamos usar a inteligência, né? Para chamar de uma maneira mais bonitinha. E como é que você chama seu marido? Fala para mim. Colossenses 3,19 fala assim: maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. E aqui, gente, tem uma solução da Escritura para você interromper qualquer conflito. Quem quer saber a fórmula da Escritura para interromper conflitos? Vamos lá? Algo que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Bater cachorro morto não tem graça, não é? Porque imagina aqui a cena. Vamos dizer que vocês estão numa discussão. Você e seu irmão. Né? Aí, você é isso, você é aquilo, não sei o que e tal. É como se fosse uma luta. Então, não, você solta uma palavra, aí o outro esquiva e solta o cruzado. Aí o outro defende e vai para cima. Agora, se você parar e falar, não, bate aí, uma hora cansa, acabou a briga. Não tem mais briga. O cara vai olhar, não tem graça, pô, ficar batendo. Dá outra face. Eu lembro um dia, eu estava orando de manhã, e Deus mostrou para mim, de uma maneira muito clara, como eu era egoísta. Sabe aquele dia que Deus acaba contigo? Aí acabei meu tempo de devocional, de cabecinha baixa, mas com o coração em paz, porque Deus tinha me ajudado, eu podia depender dele. E de noite, por algum motivo, eu e a Ana começamos a conversar, e ela acabou falando, cara, tu é muito egoísta. E eu pensei, ela está certa? Você está certa, amor, sou mesmo. Ora comigo aqui. Vai fazer o que agora? Acabou. Então, gente, qual é a saída para interromper a briga? Dá outra face. Qual é a saída para interromper a briga? Acabou a briga, gente. Algo que quer bater numa face, volta ele também a outra. Olha esse provérbio que bonito. Palavras agradáveis são como... Essa aí é pro João, ó. Palavras agradáveis são como favo de mel. Doces para a alma, medicina para o corpo. Agora, gente, vamos aqui... Tiago fala que aquela pessoa que não tropeça no falar é perfeito varão. Então nós descobrimos o quê? Que é muito difícil nós interagirmos, falarmos sem pecar. Eu posso dizer para a gente aqui mais ou menos o que a gente deve falar, como a gente deve falar. Mas como fazer para falar certo é outro desafio. E a maneira de você
Corrigir isso é pensando certo. Olha o que Jesus fala. A boca fala do que está cheio o coração. Então, para você acertar o que você fala a respeito do outro, você precisa olhar para o outro com outros olhos. Vamos dar um exemplo. Ele casou com ela porque ele achava bonitinho que ela falava muito. Ele é caladão, mas ela era matraca. Então ela falava pelos dois. Ah, legal, maneiro, gostei dela, casou. Só que vai passando o tempo, o cara começa a ficar meio cansado daquele falatório, né? Ele já começa a ficar estressado. Aí daqui a pouco ele está cansado e ele classifica dentro da cabeça dele o seguinte: gente, essa mulher fala demais. Gente, essa mulher é chata. Ele não falou, mas ele pensou. Ele classificou dentro da cabeça dele a esposa com um novo rótulo. Então, em algum momento, quando eles estiverem discutindo, vai escapar chata. Quem falou isso? Estava lá dentro. E a mulher? Gostava do homem, porque o homem era tranquilo. Tranquilo. Só que foi passando o tempo, um dia ela estava aborrecida, e ela olhou e falou assim: homem é mole, que lerdo, homem lerdo, fui casar com um homem lerdo. E ela botou aquilo na cabeça dela. E, num determinado momento, levanta aí, seu lerdo. Soltou a palavra. Por quê? Porque estava lá dentro. Então, para você falar direito do seu irmão, você precisa classificar direito o seu irmão. O que você está classificando aí o outro errado? Como é que você classifica seu irmão, Bernardo? Será que a classificação que você faz do seu irmão está correta? Será que é a classificação que Deus faz? Como é que o Fábio classifica a Leiliane? Será que é a classificação correta? Será que ele olha para ela ainda com aquele olhar apaixonado do início? Ele olha para ela e fala: é muita areia para o meu caminhão, né? Esse é o olhar bom, apaixonado, de quem gosta. Enquanto você olha para ele, olha para ela, com esse olhar, do seu lábio vai sair bênção. Mas quando você resolve classificar de uma maneira ruim, depreciativa, você vai falar, em algum momento vai falar. Entenda que o problema não é a situação. Eu falei também porque eu estava nervosa. Não, você falou porque você acha. É ou não é? Falou. Então, o que a gente precisa trabalhar? O coração. O coração. Como que eu classifico? Vamos lá, o homem é lerdo, né? Então vamos lá para a mulher. Ela pode olhar ele como lerdo, ou ela pode olhar ele como uma pessoa que não é precipitado. Porque você sabe que a pessoa que é rápida, ela pode errar, ela se precipita. Quem fala muito, volta e meia fala bobagem. Quem fala menos, mede as palavras, não é? E normalmente é mais prudente, não toma medida. Então ela pode ver o marido como uma pessoa prudente, como uma pessoa controlada, como uma bênção para ela, e aí ela classifica diferente, ou ela pode ver ele como um lerdo. Você decide como você vai classificar o outro. Quer falar direito? Quer ser bênção para o outro? Classifica direito na cabeça. Ajeita aqui dentro a maneira como você olha para o outro. Lembra que Jesus fala numa parábola que o sujeito foi pagando, ele contratou gente 6 horas da manhã até 5 horas da tarde. E ele combinou de dar 1 denário para cada um. Aí o último que ele contratou, às 5 horas da tarde, ele pagou 1 denário. O mesmo que ele pagou para o sujeito que ele contratou 6 da manhã. Esse sujeito aqui, que foi 6 da manhã, queria ganhar mais que aquele. E ficou revoltado. E aí, o que o dono, o fazendeiro, fala?
Ou são maus os seus olhos porque eu sou bom? Ou seja, o jeito que você olha a situação é que é mau. Você está me classificando errado. E aí, um transtorno acontece. Se me permitem sugerir, existe um filtro muito bom, que todo mundo já conhece, que é o filtro de Filipenses 4:8. Você tem Bíblia aí? Quer acompanhar comigo? Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Sabe por que eu estou pedindo para vocês procurarem? Porque já tem um tempo que eu estou falando e vocês começam a dar uma dispersada. Então, se você der uma procurada, você se concentra, você assim se ocupa em cima do que está sendo dito. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 é o clássico texto